Boa noite, meus amigos. Rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoe a todos nesses momentos de reflexão. Para mim e minha esposa, é uma alegria estar de volta a esta casa, após tanto tempo fechada, e ver que de novo está ativa, atendendo e consolando as almas que aqui vêm buscar por luz. E para mim é uma honra muito grande estar aqui para fazer essa palestra. O nosso tema é um tema muito simples, falar sobre a gratidão. E, embora haja muito a ser dito, eu gostaria de, nessa noite, trazer respostas, ou buscar respostas para dois questionamentos principais. O que é gratidão e por que temos que nos preocupar com esse tema? Durante a palestra, a exposição que eu vou fazer, eu vou tentar trazer a resposta da primeira questão. A segunda questão será de fórum íntimo, cada um deverá buscar responder para si mesmo, depois da nossa conversa. No meio da palestra, um pouquinho antes do meio, eu vou dar a oportunidade de, se a gente quiser parar a palestra, encerrar por ali, até aquele momento, que vai ser bem mais fácil. Ou, se vocês permitirem, eu vou continuar até o final. Vai ser um pouco mais difícil, mas acredito que vai valer a pena. Quando vamos falar sobre um assunto, talvez a primeira iniciativa, a primeira providência é buscar o entendimento comum, o senso comum sobre o que seja. E com relação à gratidão não é diferente. Segundo os dicionários, especificamente aqui o Priberan, diz ele que gratidão é um sentimento de uma lembrança e agradecimento por um bem recebido, em relação ao autor, esse sentimento em relação ao autor, ou um reconhecimento. O senso comum diz, então, que gratidão é quando nós temos esse sentimento bom, um sentimento louvável, quando alguém nos faz algum benefício, seja nos dá algum bem material, alguma ajuda, um conselho, uma promoção, enfim, quando nós recebemos algo bom de alguém, seja material ou não, é o momento, então, que nós vamos nos sentir agradecidos. É importante nós destacarmos aqui que muitas pessoas não conseguem chegar nesse nível de gratidão, mesmo quando são beneficiados. São os conhecidos como os maus agradecidos, as pessoas mal agradecidas. Então, temos esse sentimento de agradecimento quando recebemos um bem, um benefício, é muito importante. Não fosse essa frase do apóstolo Paulo, que diz ele, na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Ou seja, ele está dizendo que o bom não é dar graças apenas quando recebemos um benefício, mas quando recebemos também algo que nós não consideremos ainda como sendo um benefício. Eu não sei porque sumiu uma lâmina minha aqui, mas ele está dizendo que nós temos que agradecer mesmo quando temos pais irresponsáveis, ou quando temos filhos difíceis, o cônjuge abusivo, infiel, violento. Devemos agradecer pelo desemprego, pela miséria econômica, pelo corpo defeituoso, pela feiura. Aqui eu devo ter cometido algum problema, porque na lâmina anterior, eu ia dar alguns exemplos de coisas que nós devemos agradecer. Então, eu tinha colocado lá os pais diligentes, os pais preocupados e carinhosos com os filhos também igualmente atenciosos, os cônjuges que são parceiros, que respeitam, que são fiéis, o emprego, a situação econômica, estável, o corpo sadio, o corpo bonito, completo, de todos os órgãos, com todas as faculdades mentais, inclusive, funcionando, a beleza do corpo, a saúde e os livramentos que às vezes nós temos, quando estamos diante de um provável acidente
ou de uma catástrofe, e pela vida em si. E aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós temos que agradecer também quando nós não temos isso, que é o contrário, né? Quando os pais são irresponsáveis, os filhos difíceis, cônjuges abusivos, infiéis, desemprego, miséria econômica, corpo defeituoso, né? O corpo com deficiências, a feiura, doenças, dores, sofrimentos, violências recebidas, acidentes e a própria morte. E aí que fica a questão, né? O que é, de fato, então, a gratidão? Como chegar nesse nível de gratidão ao qual nos pede e nos aconselha o apóstolo Paulo? Como ser grato, por exemplo, por um filho que se suicidou, por uma traição recebida? Como ser grato por um filho que está vitimado pelo tráfico de drogas, que está viciado, e que depois acaba sendo assassinado por conta de uma dívida? Como ser grato quando o ladrão adentra a nossa casa e promove em nós e na nossa família todo tipo de violência? Como ser grato pelo desemprego, pela fome, pela miséria, pelas doenças, pelas dificuldades? Essa é a proposta do Espírito Joana de Ângeles no livro chamado Psicologia da Gratidão, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, onde ela vai fazer um estudo aprofundado, do ponto de vista da psicologia profunda, sobre o que seja gratidão. E ela já começa a dizer que esse conceito que nós temos de que gratidão é simplesmente o reconhecer um benefício recebido, faz parte dessa imaturidade emocional em que nos encontramos. Porque nessa imaturidade emocional acredita-se ou acreditamos que gratidão é uma retribuição pelo bem ou favores recebidos. Ou seja, esse conceito, tal qual está nos colocado no dicionário, ele é ainda fruto de uma imaturidade emocional. Na maturidade da emoção, na maturidade emocional psicológica, então, gratidão é algo que vai além. A dificuldade talvez não está em entender isso, mas aceitar que é bom para nós sermos gratos, inclusive, pelo que nós não consideramos como benefícios. Então, vamos ver um pouco de gratidão segundo o Espiritismo, ou segundo Joana de Ângeles. Diz ela, nesse mesmo livro, que a gratidão é superior a esse sentimento de reconhecimento por um bem recebido, porque além do benefício do sentimento bom, traz outros benefícios, quais sejam a satisfação pessoal e tem ainda um caráter psicoterapêutico. Psicoterapêutico vai servir de uma terapia para nos solucionar problemas físicos, inclusive de saúde, e mesmo psicológicos. Continua ela. Filha, então, agora, de uma maturidade alcançada mediante a razão, ou seja, não é simplesmente o senso comum, mas uma maturidade alcançada diante da reflexão, do entendimento das leis de Deus, da compreensão dos desígnios de Deus e dos porquês tais malefícios, entre aspas, chegam até nós, passando pela vigilância de Deus que nos ama. Então, essa maturidade alcançada pela reflexão e pelo entendimento vai fazer, então, que nós nos tornemos maduros, né? Vai nos fazer chegar a essa maturidade da razão. E ela ainda se apresenta então, as pessoas que apresentam, então, esse nível de maturidade são aqueles que se encantam pela vida sob qualquer condição. Como a gente diz isso para aquele pessoal que está sofrendo a guerra lá, que está sendo atacado, né? Qualquer condição em que ela se expresse, sendo uma condição para ser feliz. Isso é grave. Ela não está dizendo que a gratidão é suficiente para que sejamos felizes, mas ela está dizendo que é uma condição, ou seja, não é possível sermos felizes sem atingirmos esse nível de maturidade que é alcançado pela razão. Então, talvez aqui
estou dando já as pistas da segunda pergunta, né? A primeira já estamos respondendo, mas a segunda pergunta, por que é que eu tenho que me preocupar com esse assunto? É uma condição para se viver feliz. Mas ela continua. Quando o espírito entende a sua própria imortalidade, com lucidez, e aqui ela vai dar a chave, então, da compreensão de que é e como agradecer por qualquer coisa, né? Seja em qual condição que se expresse, essa pessoa, esse espírito imortal, passa a exteriorizar a gratidão, abençoando tudo e a todos. Então, abençoando não somente os benefícios recebidos, não somente aquelas coisas que deram certo, mas também aquilo que nós não consideramos benefícios e também aquelas situações que não deram certo. Como, por exemplo, não consegui um emprego, não consigo suprir as minhas necessidades básicas ou da minha família, não tenho a saúde que eu desejava, não tenho o corpo no formato como seria bom, como eu esperava. E a todos, sem distinção. E aí ela vai fechar o assunto dessa definição com essa frase que é muito forte. A gratidão é a assinatura que Deus colocou na sua obra. Aqui nós podemos trazer à memória uma imagem, né, de um quadro valioso, pintado por um artista famoso, mas que no cantinho do quadro tem lá uma assinatura. Então, algumas pessoas conseguem identificar mesmo sem ter a assinatura, né? Simplesmente analisando a obra. Mas a maioria das pessoas, ao ver a assinatura, reconhece, então, quem é o autor daquela obra. E ela está dizendo que a assinatura que Deus colocou em nós se expressa pelo sentimento de gratidão que nós tenhamos diante das experiências da vida. Não só das boas, mas também das desagradáveis. Então, quando as pessoas olham em nós, para que elas vejam a assinatura de Deus, nós temos, então, que expressar esse sentido de gratidão em qualquer situação. Não é fácil, não é impossível, porque se alguém conseguiu, todos nós podemos conseguir. Vamos ver aqui, aqui achei o meu slide perdido. Vamos analisar aqui algumas características que se expressam nas pessoas que não conseguem chegar nesse nível de gratidão. E vejam vocês que eu não estou dizendo aqui que aquele nível de gratidão superficial, fruto da imaturidade psicológica, de agradecer pelas coisas recebidas, pelos benefícios, está errado. Está certo, mas ele não é suficiente. Ele é o primeiro estágio, porque o reconhecimento verdadeiro, tal como nós vamos ver daqui a pouco, é fruto, ele vai ser derivado desse primeiro sentimento. Então, é como se fosse o beabá, né? Ser grato pelas coisas recebidas é o início, e agora nós temos que nos aprofundar. Então, aqui, algumas das características da pessoa que não tem esse nível profundo de gratidão, que não consegue viver isso, experimentar isso. Infelicidade, a revolta, rebeldia, decepção, frustração, reclamação, inquietação, perturbação, agressividade, violência, autocompaixão, né, o vitimismo, quer sempre mais, nunca está satisfeito com o que tem. Ou seja, eu sou sempre infeliz pelo que eu não tenho, ao invés de ser feliz pelo que eu possuo, pelo que eu já alcancei. É muito mais temido do que amado quando se está num grau de chefia, porque ele impõe esse respeito sem respeitar. Comumente, essas pessoas caem em vícios como alcoolismo, tabagismo e outras drogas. Isso não quer dizer que todas as pessoas vão ter todas essas características, mas que essas características são muito comuns nas pessoas que não conseguem expressar a gratidão mais profunda, que nós já vamos ver algumas questões. Mantém-se no primarismo ainda, sem entender os objetivos da existência. Fica preso em fatos passados, mas que acharam aceitação emocional profunda. Eu demorei um pouco para entender essa frase.
Mas não é difícil nós encontrarmos pessoas que, ao sofrerem um tipo de agressão, ao sofrer algum tipo de abuso, elas se fecham num sentimento, mas que dá a elas alguma forma de prazer, porque aquela pessoa que é sempre vítima de tudo. Tudo o que acontece na sua vida é culpa dos outros. Então, Joana de Ângeles diz que essas pessoas, elas têm, então, como se uma autoaceitação da sua dificuldade, daquilo que ela recebeu. E é uma das características que nos prendem, então, à ingratidão. Quando isso acontece, geralmente, nós sempre somos aquelas pessoas que só enxergam o copo meio vazio, né? Poderia estar cheio, só tem metade. Eu posso morrer de sede até o final da palestra. Mas é porque eu já bebi. Também são pessoas que gostam de comentar o mal. Sempre têm assuntos para reclamar, para apontar defeitos, para falar tragédias também e violências. Nessas pessoas, há a presença constante do sentimento de escassez, de falta, né? De miséria, de cansaço, falta de esperança e desânimo. São pessoas também que possuem ressentimentos, ciúmes, raiva, dificuldade nos relacionamentos, e é fácil entender, porque quem aguenta ficar perto de uma pessoa assim? Vive cobrando os outros, exigindo perfeição. E aí, Joana de Ângeles vai dizer que a ingratidão, ela é um vício da alma. Sendo o vício o oposto da virtude, é algo que nós devemos curar. E o que é pior, a pessoa que está nesse nível de ingratidão, ela estende as suas provas e as suas expiações. Porque as provas e as expiações são exatamente o nome que elas têm. Provas são testes que nós precisamos aprender a matéria e passar bem. Então, quando nós estamos vivenciando experiências difíceis, mas nos mantemos nesse primarismo da psicologia, psicológico, o que nós fazemos é passar pela experiência sem nos aproveitarmos da experiência, ou seja, postergando ou estendendo essa experiência. Então, uma experiência que poderia durar uma vida, pode durar 2, 3, 4, 5 reencarnações. Poderia durar 1 ano, nós podemos prolongar isso para a vida toda. Uma experiência que poderia ser muito facilmente vencida, nós podemos prolongar. E, é claro, prolongando, estaremos sofrendo cada vez mais. Mas, então, onde está a resposta? Num slide que eu coloquei anterior, a Joana de Ângeles deu a resposta para nós. Ela diz que quando nós temos consciência, uma consciência boa, uma verdadeira compreensão da nossa imortalidade enquanto espíritos, então nós vamos conseguir julgar e entender por que é que Deus nos pede, através do apóstolo Paulo, que nós venhamos a agradecer por tudo. Quando nós estamos vivenciando uma experiência, aqui eu vou trazer uma metáfora, vamos lembrar do período da escola, lá nos primeiros anos, né, do ensino fundamental, do ensino básico. Eu me lembro que, pelo menos na minha época, era assim, a professora ou o professor vinha e apresentava uma matéria nova, né, uma novidade, um conteúdo novo. Então, ele enchia 1 quadro, 2 quadros, 3 quadros, né, lousa, quadro negro de matéria, esperava que a gente copiasse. E aí, depois que todo mundo havia copiado aquela matéria, o professor ia explicar. Então, ele explicava, colocava os conceitos, dava exemplos na prática. Depois perguntava se todo mundo entendeu, aí as pessoas faziam as perguntas, os comentários. Até que chegava num momento que parece que toda a sala tinha entendido, toda a sala já sabia daquele tema. Então, era comum que ele pedisse para alguém apagar a lousa, isso no meu tempo, hoje acho que nem usam lousa mais. E aí ele vinha com uma frase que era forte, ele dizia, exercícios, vamos ver se vocês aprenderam. Ou então, problemas. 1. E aí ele colocava um problema, e aí nós tínhamos que tentar achar a solução daquele problema. Então, quando nós entendemos que nós somos espíritos, a nossa imortalidade não é simplesmente
aquele primeiro pensamento que vem, quando a gente ouve esse assunto, né? Eu quero alcançar a imortalidade, ou eu sou imortal. Quando nós ouvimos isso, ou pensamos isso, a primeira impressão que nós temos com relação à imortalidade é que nós não vamos morrer. Não é isso? Mas a imortalidade, num nível de compreensão mais elevado, não é isso. A imortalidade não quer dizer simplesmente que nós não vamos morrer. O foco não está na morte. O foco está no I ali, que quer dizer sem morte. Ou seja, que nós vamos continuar vivendo. Quando eu penso que eu não vou morrer, eu estou focando na morte, e, bom, eu sei que não vou morrer, mas como é isso? Agora, quando eu entendo que imortalidade quer dizer eu não vou morrer, não, eu vou continuar vivendo, e a vida não é uma vida parada, pacata, congelada, né? Eu não vou ser uma múmia espiritual, mas eu vou continuar vivendo, a minha vida continua tendo aprendizados, relacionamentos, preparações, dores, sofrimento, porque eu vou carregar aquela bagagem e vou vivenciar as experiências que eu necessito. Então, quando nós nos vemos na Terra, passando por uma experiência difícil, que seja uma experiência de doença, uma experiência conjugal difícil, a questão econômica, a questão da guerra, todas essas experiências que nós vivenciamos, que nós não conseguimos ficar gratos, nós temos que entender que é a professora chamada vida que está gritando para nós, exercícios. Problema número 1, como lidar com uma pessoa que me trai e ainda assim continuar sendo um verdadeiro cristão, não errando, não despejando ódio. É um problema que a vida nos apresenta. Mas então eu tenho que ser grato pela traição, eu tenho que ser grato pela doença, eu tenho que ser grato pela fome, eu tenho que ser grato pela ofensa recebida? Não, nós não é nesse nível. Mas se nós entendemos, quando a gente estava na escola, que a professora apresentava um problema, e às vezes os problemas eram difíceis, mas que não adianta nós brigarmos com o problema, nós temos que buscar resolvê-lo. Então, se nós temos esse nível de entendimento, quando as dificuldades se apresentam na vida, nós temos que agradecer a Deus por nos permitir experimentar aquela lição, aquela experiência, porque ela vem, na realidade, nos dar uma lição, algo para que nós vençamos uma dificuldade em nós e para que a gente continue crescendo. Porque não é possível que nós nos formemos em qualquer curso se nós deixarmos para trás aquelas matérias que nós não entendemos. Não é possível que alguém que seja um profissional de engenharia, que não tenha aprendido alguma coisa do cálculo, que ele vai precisar depois na profissão, senão vai matar algumas pessoas. Não é possível que o médico ele não aprenda tudo que há disponível para se aprender naquela área de atuação que ele vai, da sua especialização, porque senão ele não vai conseguir ser um bom profissional. E não é possível que nós almejemos a felicidade, que nós almejemos estar num estágio de espírito puro, se nós não conseguimos vencer experiências do cotidiano que são desagradáveis. Imaginem vocês se Jesus, quando estivesse na cruz pregado, resolvesse esbravejar, resolvesse xingar as pessoas, ou, antes disso, quando ele estava sendo julgado, ele poderia simplesmente ter feito assim, e todo mundo morrer, ter um infarto fulminante naquele momento, mas ele não fez, porque para ele era muito fácil, né? Se ele conseguia acalmar a tempestade, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, fazer um coração parar por 1 minuto ali, não seria muito difícil. Mas não. Ele aceitou aquela missão, ele vivenciou aquela experiência, mas vivenciou mostrando a assinatura de Deus nele. Tanto que na cruz, ainda ele intercedeu pelas pessoas. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, eu não devo ser grato ao assassino, ao traficante, ao infiel. Eu devo ser grato
a Deus porque eu sei que Ele me ama, e eu sei que Ele não cochila, e eu sei que todas as experiências que eu estou ou que eu esteja passando são em virtude de uma necessidade que eu tenha. E aqui não estou dizendo que nós cometemos erros, porque as expiações, sim, elas são resultado de erros cometidos. Mas muitas vezes nós passamos pelas dificuldades como prova, simplesmente. Para entender bem prova e expiação, nós poderíamos dizer que provas são aquelas experiências que nós estamos ainda na fase de aprendizado. As expiações são aquelas experiências que, estando em fase de aprendizado, nós cometemos erros graves, que precisam ser reparados. Então, seja prova, mesmo uma prova solicitada, por exemplo, supondo que hoje eu me considero, eu sou uma pessoa que eu consigo lidar bem com qualquer tipo de injustiça social, se eu estiver vivendo essa injustiça. Então, é uma matéria que eu tenho que aprender, como um espírito que aspira à perfeição. Como eu vou saber se eu estou bem, se realmente eu já adquiri essa virtude? Eu vou precisar passar por uma experiência de sofrer uma agressão social, um desrespeito, alguma coisa, para ver se ainda assim eu serei uma pessoa que eu vou perdoar, que eu vou tolerar, que eu vou ser compreensivo, que eu vou ter resiliência, enfim, se eu vou ter paciência, se eu vou continuar amando as pessoas, ou se eu vou me transformar num dragão que quer sair matando todo mundo. Então, essas experiências são, então, as minhas provas, né, os meus exercícios. E o interessante é que quando nós vamos estudar ali no livro Céu e Inferno, né, que faz parte da codificação espírita, no capítulo que vai fazer um estudo a respeito do Código Penal da vida futura, há uma menção muito interessante ali, quando ele vai se referir, Allan Kardec coloca no texto, quais são as condições que nós temos que cumprir para que nós possamos nos ver livres de alguma coisa que nós tenhamos feito de errado. E aí os Espíritos vão dizer que para que nós nos reajustemos com as leis divinas, é necessário que nós nos arrependamos daquilo que nós fizemos. O arrependimento aqui é o arrependimento sincero, né? Mesmo que ninguém descobriu, mesmo que eu não estou sendo ainda punido pelo meu erro, mas eu reconhecer que eu cometi um erro, causei o mal, e desejar não mais fazer aquele erro, me arrepender, sofrer realmente porque eu fiz sofrer. Mas ele vai dizer, então, é necessário o arrependimento, a reparação, ou seja, eu gerei um dano, eu tenho que reparar aquele dano, mas também é necessário a expiação. E aí os Espíritos vão dizer também que a expiação é uma certa dose de sofrimento que tem o objetivo de nos fazer desgostar daquela experiência. Às vezes a expiação ela se apresenta em nós na forma de uma inversão. Então, se eu cometo um erro, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou preconceituosa, eu tenho preconceito com relação à sexualidade da outra pessoa, a opção sexual da outra pessoa. Se eu não, por mim próprio, não me resolver nessa questão, Deus vai me dar um exercício, que é, talvez eu vir passar por aquela mesma condição, né? Ou seja, você vai vir e vai ter aquela mesma opção sexual, mas está convivendo com preconceituosos, para você sentir como é passar por aquilo. Eu estou dizendo que a opção sexual é uma expiação, porque é muito fácil eu ter uma opção sexual numa comunidade que lida bem com isso, que não tem preconceito. Mas a expiação, ela vai nos colocar na situação difícil, que é para a gente experimentar o mesmo que nós causamos no outro. Então, isso com qualquer coisa, seja com a opção sexual, seja com a raça, a cor, seja com a condição financeira, não importa. Qualquer nível de preconceito que eu tenha, se eu não me resolver, é bem provável que Deus vai me dar a mesma experiência que o outro filho dele está passando, e se o outro filho dele passa e Deus nos trata de igual maneira, não tem por que eu não passar também, a não ser que eu não dê causa. Então, o que eu estava dizendo, se a situação está muito difícil, se gera muita dor, ainda assim eu tenho que ser mais grato por estar passando por ela, porque a expiação dolorosa é final de prova.
Se para eu me recuperar de uma situação eu preciso arrepender, reparar e expiar, a expiação é sinal de que eu estou chegando ao fim daquela necessidade. Muito melhor do que da situação daquele que está me causando sofrimento, porque ele ainda está gerando para ele a necessidade, para depois ele se arrepender, reparar e expiar. Por isso que eu não tenho que ser justiceiro de ninguém. Fulano me fez tal coisa, eu vou descontar, eu vou fazer a mesma coisa. As leis divinas são sábias e elas se encarregam de fazer com que todos se arrependam, expiem, reparem. Com relação ao arrependimento, aqui tem ainda uma chave de uma felicidade aqui. No mesmo livro, Céu e Inferno, no mesmo capítulo, ele vai dizer que o arrependimento suaviza os travos da expiação. Ele quer dizer o que com isso? Que se eu esperar a expiação chegar primeiro, para eu me arrepender depois, a expiação vai vir bem forte, bem dolorosa. Se eu me arrependo antes, ela vem, mas vem suavizada. O arrependimento verdadeiro suaviza, eles dizem, os travos. Eu fico imaginando chuteira, né, jogador de futebol, assim, na canela das pessoas. Então, o arrependimento suaviza os travos da expiação. Agora vamos ver as características da gratidão. Uma pessoa, então, que consegue chegar nesse nível de gratidão. Estou sendo de alguma forma maltratado por alguém. Não vou agradecer àquela pessoa, mas vou sentir grato a Deus por estar me permitindo vivenciar aquela experiência. Então, as pessoas que conseguem chegar nesse nível, agradecem sempre, são pessoas humildes. Conecta-se com o melhor da espiritualidade superior. Olha, aqui também é importante que nós nos detenhamos. Se eu estiver naquele nível de eu fui traído, eu fui injustiçado, eu estou me conectando com a parte baixa da espiritualidade inferior, ou com a parte alta da espiritualidade inferior. Eu estou abrindo as portas da minha alma para a obsessão. Quando eu paro de olhar para esse lado e olho para o lado da verdadeira gratidão, pelo lado de espírito imortal que sou, estou resolvendo um exercício, estou resolvendo um problema, mas isso vai me garantir depois uma aprovação, então eu passo a me conectar com o melhor da espiritualidade superior, ou seja, estou apto, estou dizendo para a espiritualidade, estou me conectando e estou me colocando à disposição para receber bons conselhos, boas inspirações, de maneiras como eu posso fazer, inclusive, para sair dessa situação que eu esteja. Desenvolve o equilíbrio físico, emocional e psíquico, ou seja, equilíbrio físico é saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, psíquica, mais confiança em Deus. É só uma prova, é só um exercício. Resignação diante das provas e expiações, ou seja, eu não tenho que me conformar com as dificuldades. Não é assim, olha, estou doente, tudo bem, eu vou morrer com essa doença porque é para o meu bem. Não, vou procurar o médico, vou procurar o tratamento, vou tentar tudo. Mas simplesmente não me revoltar quando o tratamento não funciona como esperado, ou como eu desejaria. Isso é resignação diante daqueles momentos que eu não consigo mudar uma dificuldade que na minha vida. A esperança é porque a esperança vai vir no seguinte sentido: eu não consigo nessa vida, tudo bem, na próxima eu consigo. Ou se eu trabalhar bem agora, se eu aproveitar bem esse sofrimento, e também há um capítulo muito interessante na codificação espírita a respeito do bem sofrer e do mal sofrer. O bem sofrer é sofrer e entender as razões, as lições que o sofrimento nos traz. E o mal sofrer é sofrer culpando os outros e sem aproveitar, estendendo o nosso sofrimento. Enche-se também de uma emoção deliciosa por ser consciente da evolução espiritual. Fico imaginando o ouro, quando está sendo derretido. Antes de ser derretido, antes de ser lapidado, o ouro é uma pedra feia. Talvez alguns de nós nem reconheceriam na natureza uma pepita de ouro. Mas, sendo lapidado,
né? O ouro, se tivesse sentimentos, ele diria, logo, logo eu serei uma joia e vou brilhar. Vou fazer com que o coração de uma esposa fique repleto de bons sentimentos. O diamante, então, nem se fala, né? Tem mais. Liberação de conflitos existenciais. Por que comigo? Por que só eu sofro? Por que... Não tem esses conflitos mais. É autêntico, sem necessidade de máscaras. Eu não preciso me mostrar para os outros como algo que eu não sou. Eu sou o que sou. Devo buscar melhorar, mas eu não devo me mostrar como ser algo que eu não sou. Não é escravo das posses. Nós vamos entender que as posses, nesse contexto de exercícios da vida, elas são meios para nos fazer chegar a um fim, que é a nossa verdadeira felicidade. Mas a nossa felicidade não está nos bens, no poder, nos cargos, na riqueza, enfim, na beleza física, né? Graças a Deus. A felicidade vai estar em como é que eu vou lidar com isso, né? Nós temos menos necessidade, né? Agradece o bem, mas agradece o mal também que não aconteceu e agradece o mal que aconteceu. Sentimento de abundância, esperança, ânimo, né? É o copo meio cheio. Enxerga todas as pessoas como irmãos. Para de ver concorrentes em todo mundo. Vocês já viram, tem pessoas que quando está na estrada e alguém ultrapassa, ele se sente injustiçado e tem que ir lá e correr mais que o outro. Paramos de enxergar as outras pessoas como inimigos. Mas eu estou fazendo um vestibular para passar na faculdade, os outros não são meus inimigos? Não, todos nós somos irmãos, vivenciando a mesma prova. Para uns, o momento vai chegar antes do que do outro, mas cada um vai passar exatamente por aquilo que necessita. Não cobra a perfeição dos outros. Isso aqui não não estou dizendo de teorias, tá? Aqui é Joana de Ângeles falando das características das pessoas que já chegaram nesse nível de gratidão. Não cobra a perfeição dos outros e melhora os relacionamentos. Por quê? Eu já falei, né? A pessoa, quando ela está no outro nível, ela reclama de tudo. Então, ninguém consegue ficar muito tempo perto dessa pessoa, por mais que a ame. E quando nós passamos a enxergar coisas boas em tudo, nós começamos a ser pessoas mais agradáveis, melhores companhias. Então, nós vamos ter melhores relacionamentos com o pai, com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o parceiro, com os amigos, com o chefe, com o subalterno. Pois bem, isso tudo foi Joana de Ângeles que disse. Agora eu trouxe aqui alguns resultados de pesquisas científicas da área da neuropsiquiatria que vão dizer mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, não é uma teoria, é verdade. Então, o que dizem, e aí nós podemos pesquisar, existem muitas pesquisas, muitos resultados publicados na internet, é só pesquisar, benefícios da gratidão. Então, vai ter de tudo lá. Olha, o que os pesquisadores dizem? Que as pessoas que conseguem ser gratas, pelo menos pelo bem recebido, eles não perguntaram assim, você é grato por estar doente? Você é grato porque você apanha do marido ou porque sua esposa te trai? Eles não perguntaram isso. Eles perguntaram, você tem gratidão pelas coisas que acontecem na sua vida, né? Então, aumento da sensação de bem-estar. A pessoa se sente bem mais tempo. Melhora os relacionamentos, melhora a saúde, menos dor na doença. Não é que não adoece, mas quando adoece, sofre menos, se recupera mais rápido. Melhora o desempenho profissional, fortalece as emoções positivas, torna as pessoas mais otimistas, torna as pessoas, reduz o apego aos bens materiais, fortalece a espiritualidade, diminui o egocentrismo, melhora a autoestima, melhora o sono, torna a recuperação de traumas mais rápida, aumenta os níveis de energia, aumenta as chances de se ter um estilo de vida saudável, promove a longevidade. Quer dizer, será que é bom tentar chegar nesse nível de gratidão?
conseguir colocar os malefícios e os benefícios, né? Agora eu trouxe para vocês técnicas. Isso aqui, essa sugestão, eu também colhi de sites de pesquisadores, né? Que após apresentarem, então, os benefícios da gratidão, eles apresentam algumas técnicas que as pessoas que conseguem chegar num nível mais aprofundado de gratidão, embora ainda não seja o nível proposto por Joana de Ângeles, mas eles dizem que essa pessoa consegue fazer usando essa técnica. Aí eu vou aperfeiçoar ela um pouco. Então, eles dizem o seguinte: todos os dias, anotar num caderno, anotar no celular, no notebook, no laptop, pelo menos 3 ocorrências do dia ao qual eu devo ser grato. Por exemplo, recebi um aumento, consegui um emprego, consegui um tratamento para a minha doença, enfim, qualquer coisa. Fui diagnosticado, às vezes a gente sofre muito por não ser diagnosticado. Então, vai anotar 3 coisas, não precisa ser 3 coisas grandes, 3 coisas pequenas durante o dia, que acontecem durante o dia, coisas boas, né? Isso vai evoluir. Eles dizem, começa marcando as coisas boas, depois você começa a marcar as coisas que você não considera que foram boas. Por exemplo, fui despedido. Esquecendo o espírito aqui, vamos pensar somente na questão profissional. Fui despedido. O que pode ter de bom isso? Bom, de repente é porque eu não estava me esforçando, então eu cheguei num nível de ociosidade, estacionado, e essa demissão vai fazer com que eu me aperfeiçoe para conseguir um emprego maior. Então vai ser só um degrau na minha escala profissional. Ótimo, coloca isso lá. Agora a gente vai dizer, adaptando para o que Joana de Ângeles nos disse, né? Então vamos procurar agora agradecer pelas coisas que talvez não estejam tão claras assim, né? Pela ofensa, pela violência, pelo desemprego, pela fome, pela miséria, pela guerra, pelo preconceito recebido. Vamos marcar 3 coisas que nós não deveríamos ser gratos, mas que nós vamos buscar analisar aquela situação para tentar entender como chegar ao sentimento de gratidão por aquela experiência. Para isso, então, entendendo a experiência como uma prova, um exercício, um problema a ser resolvido, buscar dentro de si, com a ajuda de Deus, do anjo da guarda, não importa qual é a solução, o que eu tenho que aprender e me esforçar para realmente aprender. Eu entendi lá que o problema é que eu tenho que ser mais paciente com as pessoas. Ótimo, então vamos praticar a paciência, vamos praticar a tolerância, vamos praticar a compreensão, vamos diminuir os ciúmes, vamos diminuir a inveja, vamos diminuir a prepotência, a arrogância, a ganância, a vaidade, enfim, vamos fazer esses exercícios. Isso é tão bom que vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais marcar no papel. Quando o fato estiver acontecendo, nós já vamos como que vislumbrando ali o que é. Eu esqueci de desativar, isso aqui é para lembrar de tomar água durante o dia. Eu já vou conseguir, no ato da agressão, ou no momento da notícia triste, eu já vou conseguir enxergar ali o que é que eu tenho que agradecer, sem precisar ir lá em casa e ficar pensando. Esse é o objetivo, é isso que nos pede os bons espíritos. Outra técnica, e agora aqui, a técnica que a Joana de Ângeles nos dá, além dessa de marcar no papelzinho, atenda companheiros de infortúnio. Quem são os companheiros de infortúnio? São todas as pessoas que convivem conosco, ou que estão nesse momento encarnadas na Terra, que sofrem. Porque a dor, o sofrimento, são coisas que nos igualam na Terra. Mas não é possível. Eu estou doente, o outro está saudável. Como é que a gente está igualado? Sim, o exercício do outro é outro. O meu exercício é esse. Mas se eu conseguir penetrar na intimidade daquela pessoa, se eu conhecer a sua vida, eu vou descobrir, talvez, que a dificuldade dele, o sofrimento dele, é algo que eu não gostaria de ter para mim. Talvez eu possa considerar que o sofrimento do outro, que é saudável, que tem um bom emprego, que tem uma boa estabilidade econômica, o que ele passa de sofrimento com os filhos, com a esposa, com o patrão, com o empregado, enfim, seja muito pior do que o que eu estou vivenciando. Então, nós vamos entender
que todos nós passamos por dificuldades. Então, o que ela vai dizer? Atenda os companheiros de infortúnio, atenda os seus irmãos. Ah, mas ele é rico. Dê um ombro para ele chorar. Dê um conselho. Que são as pessoas que sofrem mais do que nós, ou tanto quanto nós. Todo aquele que aspira a alcançar a plenitude da saúde e da harmonia é convidado a exercitar-se na arte de oferecer e se oferecer. Porque oferecer não é só dar, é oferecer o ombro, o conselho, o abraço, mesmo que você não consiga resolver a situação do outro. Né? Às vezes só um abraço já vai ajudá-lo. Cuida dos pensamentos, continua Joana de Ângeles. O pensamento é a usina geradora de ondas que se movimentam por todo o nosso organismo, gerando as emoções. De acordo com o pensamento, tal é a emoção equivalente que sentimos. Então, se eu sou aquela pessoa que só consigo enxergar o problema, que fico preso ao que eu recebi, ao que eu sofri, ao que eu estou sofrendo, então os meus pensamentos estão vinculados na dor. E os meus pensamentos só vão atrair para mim dor, mais sofrimento, mais dificuldade. Outro ponto, né, que a ciência já chegou a essa mesma conclusão, é que as nossas doenças, todas elas são decorrência do nosso pensamento desequilibrado. O nosso pensamento desequilibrado que gera emoções, se são emoções desestabilizantes, raiva, mágoa, ódio, essas sensações correndo pelo nosso corpo, essas emoções, vão produzir dificuldades ali no nosso metabolismo, e as células ali, na sua multiplicação, podem inclusive gerar o que nós chamamos de câncer. Né? Então, todos os cânceres, dizem os espíritos, são resultado do pensamento desequilibrado. Então, Joana de Ângeles diz, cuida dos pensamentos. Chegou uma ideia, você vê um pensamento ruim, né? Deixa de lado aquele pensamento, acorda, entenda que aquele pensamento só vai te prender ainda mais naquela situação. Olhe para o outro lado. Se não conseguiu, reza, pede para Deus, pede ajuda, Ele vai ajudar. Dependendo do tipo de pensamento que nutrimos, as causas: depressão, distúrbio do pânico, pavores diversos, síndromes de Parkinson, de Alzheimer, todo tipo de síndrome. Ou, se o pensamento é equilibrado, esperança, alegria, equilíbrio, gratidão, e etc. O que é gratidão? É um sentimento de gratidão, mas no nível mais profundo, é um sentimento de gratidão a Deus por todas as experiências que nós vivenciamos. Porque nós não vamos nos formar na escola dos espíritos puros sem passarmos por elas. Quando nós vemos Jesus, né, quando nós ouvimos falar de Jesus, sabemos que ele é um espírito puro, e ele não é só um espírito puro, né? Quando a gente vai estudar a escala dos espíritos, a gente sabe lá que nós passamos pelo grau, né, pela categoria lá de espíritos imperfeitos, depois espíritos bons, espíritos puros. Lá na Revista Espírita, quando vão falar dos espíritos puros, quando vão falar de Jesus, né, os espíritos dizem assim, falando de Jesus: tendo chegado ao mais alto grau da escala dos espíritos puros, ele é um Cristo. Ou seja, quando nós nos tornarmos espíritos puros, ainda vamos entrar numa outra escala e nós vamos ter que vencer essa escala também. Aí chegamos no nível de espírito Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Mas quando nós chegarmos no nível de Cristo, nós vamos entrar numa outra escala, né? A escala dos Cristos. O que tem para cima? Não dá para saber. Mas nós não vamos conseguir chegar nem a espírito bom se nós não aprendermos a ser gratos pelas experiências. Porque nós precisamos dessas experiências para aprender com elas. Não para sermos castigados. Não é isso o objetivo, não é isso que Deus quer. Então, se nós entendermos isso e olharmos para as experiências com esse olhar, com esse sentimento de gratidão, as coisas que acontecem conosco são indescritíveis. Aquele sentimento, aquela sensação de bem-estar é indefinível.
Eu posso dizer isso de experiência própria, que eu tenho algumas experiências assim. Então, vale a pena que a gente pense um pouco sobre esse assunto, que a gente resolva, que a gente decida que nos momentos de dificuldades eu vou tentar enxergar por esse lado, porque o grande beneficiado seremos nós. E aí, quem sabe, logo, logo, a gente possa estar contados entre aquelas pessoas que, quando os outros nos olham, percebe na hora a assinatura de Deus. Que Jesus nos abençoe, que o Espírito Anjo da guarda de cada um de nós sempre esteja conosco, nos incentivando, e que Deus, o nosso Pai, sempre esteja nos acolhendo em seus braços, com seu amor. E muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela casa, e que Deus nos abençoe.